Ou choose virtual background. Meu Deus. Não. É quando assim. Assim é que responde. Assim que viu? Ô, mãe, essa mala aí atrás é para te viajar já. Mala aí, Romano. Pronto para viajar, né, cara? Tá do jeito, vai para a China ou para a Itália? Na Itália é mais rápido, né? Pior. A Espanha tá aí mesmo, cara. Acabou a bagunça. O Leonardo já colocou... Ah, não. O professor Nassim já colocou matéria para a gente estudar. Manda a ficha. Para clicar ali. O pavê é da turma do fundão ou é do ICDF lá na frente? Ai, Jesus amado. Assim, fica aí a aula, tu vai fazer outra? Pessoal, eu vou explicar para vocês agora, tá bom? Pessoal, eu vou cortar o som de todo mundo agora, tá? Ah, tem que fazer igual a professora do meu aluno, do meu filho hoje de manhã. Bom, pessoal, eu cortei o som de todo mundo. E daí, se tiver alguma pergunta, vocês levantam a mão e eu vou habilitando o som para vocês, tá bom? Mas também vocês podem habilitar o som vocês mesmos. Então, se alguém tiver algum questionamento, só clica ali, habilita o próprio som e pergunta. Pessoal, para ficar mais fácil, eu criei uma apresentação no PowerPoint para explicar como é que funciona a videoconferência. Mas como vocês estão vendo, não tem segredo nenhum, né? Todo mundo já conseguiu entrar, tá todo mundo brincando aí, bem fácil. Então eu vou compartilhar minha tela agora para a gente conversar um pouquinho. Prof. Pode falar. A sua imagem está bem desfocada. Falta regulagem ou vai ficar assim mesmo? A minha imagem vai ficar assim, mas a tela do PowerPoint é que vai interessar, que vai aparecer agora, tá bom? Ah, que dó. Então tá bom. Bom, então aqui eu criei umas telinhas, criei alguns slides para explicar para vocês. Quando eu for usar o Zoom, eu vou acessar esse endereço aqui. zoom.us. Ele vai entrar nesse site aqui do Zoom. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um cadastro, se a gente vai usar para lecionar, né? Então aqui, como eu coloquei a setinha, tem já a opção para se registrar e está falando que é grátis. O Zoom é grátis? Não. O Zoom, na verdade, ele tem a duração de 40 minutos de forma gratuita. Se eu comprar o Zoom, pagar uma mensalidade em torno de $15 por mês, aí eu posso fazer quantas reuniões eu quiser no tempo que eu quiser. Nessa época agora, devido ao vírus, o Zoom tem liberado muitas reuniões, então está durando mais de 40 minutos. Os professores têm dado aula aí de 2 a 3 horas, sem cair. Mas caso o nosso treinamento caia, eu vou mandar um link no grupo dos coordenadores e eles vão repassar para vocês, tá bom? O que é que a gente vai fazer agora, então? Eu vou clicar aqui nessa opção para se registrar. Quando eu clicar, ele vai pedir meu endereço de e-mail. Bem simples. Eu vou digitar o endereço de e-mail e vou clicar em se inscrever. Perdão, vou clicar aqui para se inscrever. Eu poderia fazer o login pelo Google ou pelo Facebook? Poderia. Não precisaria me inscrever. Poderia fazer o login por uma dessas duas opções. Mas lembrando que ele vai ter acesso às imagens de vocês, vai ter acesso ao que vocês têm dentro do perfil de vocês. Então, o ideal é que vocês escolham a opção para se inscrever. Clicando, ele vai mandar um e-mail para vocês. Naquele e-mail que vocês informaram lá no início. Aqui. Quando vocês colocaram aqui o seu endereço de e-mail é nassimmiguel@gmail.com, vocês vão receber esse e-mail do Zoom. O e-mail vai chegar para mim, ele está aqui. Zoom, ative sua conta. Eu vou clicar em cima dele e vou clicar no botão ativar conta. Pronto, acabou.
ele vai vir para essa tela e eu já estou cadastrado no Zoom. Bem fácil. Depois que eu me cadastrei, ele vem para outra tela perguntando meu nome, sobrenome, a senha e a confirmação da senha que eu vou utilizar. Então, eu vou preencher os dados e vou passar para a próxima tela. Ele vai pedir para que eu indique alguns amigos para utilizar o Zoom. Não preciso fazer. Vou só passar para a próxima tela. Pronto. Na próxima tela, eu já vou estar dentro do meu perfil. Se essa tela não aparecer, é só clicar em cima do bonequinho de vocês ali, que essa tela vai abrir. E depois que ela abrir, vocês podem alterar a imagem, podem colocar uma imagem de vocês e alterar outros dados, porque vocês já estão no perfil de vocês. Bom, pessoal, até aqui conseguiram entender? Alguém só tira o som e diz se está ok para mim? Fácil criar a conta, não? Tá ok. Uhum. Tranquilo? Ótimo. Pessoal, Tranquilo. então a gente criou a conta no site, mas eu posso baixar o aplicativo dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar esse endereço que apareceu na tela. Digitando esse endereço, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download do aplicativo, que é bem pequenininho e simples. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou executar esse aplicativo e vou instalar ele. Ele vai aparecer ícones na barra de tarefa, na área de trabalho. Mas eu vou aqui embaixo e vou na opção onde ele está aqui, ó, que ele está aparecendo aqui do lado do som. E vou clicar com o botão direito e vou pedir para trocar o idioma para português, para que os comandos dentro do Zoom fiquem em português. Aí vai ser mais fácil de utilizar o mesmo. Olha assim, só qual é o endereço ali? O endereço, volto lá no endereço já. O endereço está aqui. Professor, essas telas aí depois vai disponibilizar para nós, não? Vai ser disponibilizado as telas e a gravação do treinamento. Vocês podem assistir novamente. Ok? Bom, Posso continuar aqui? Tá legal. Pessoal, então a gente baixou o aplicativo, fizemos a instalação dele, fomos ao lado do som ali e pedimos para quê? Para que o idioma fique em português. Feito isso, agora eu vou acionar a ferramenta. Eu vou clicar ali embaixo em Start Zoom e vai aparecer essa tela para mim. Bom, eu vou clicar em efetuar login. Em efetuar login, ele deve pedir o login de vocês, que é o e-mail que vocês cadastraram e a senha que vocês cadastraram lá atrás. E ele pergunta novamente, não quer entrar com o Facebook, não quer entrar com o Google e assim por diante. Então, após eu preencher meus dados, ele vai entrar nessa tela, que é um atalho, é pelo aplicativo. Então, bastaria eu clicar aqui em nova reunião, ele já ia entrar para a reunião. Pronto. Ele vai perguntar se eu vou ingressar em audioconferência. Perdão. Ele vai perguntar se eu vou entrar em audioconferência por computador. Sim. E o mais importante, vocês estão vendo aqui embaixo, incluir áudio do computador automaticamente ao ingressar em uma reunião? Está desmarcado? Quer dizer o quê? Que se, por exemplo,
eu estiver dando aula para meus alunos e eu colocar um vídeo no YouTube, eles não vão escutar o som do vídeo. Se eu quiser que eles escutem o som do vídeo, eu queira mostrar o vídeo para eles, é importante que essa função seja habilitada. Após fazer isso, estou dentro da videoconferência. Acabei de entrar. E o que acontece? Os meus comandos estão em português. Porque eu fui lá e troquei o idioma para português quando eu fiz a instalação. Para vocês verem, quem não está enxergando, é só descer o mouse que ele vai aparecer na parte inferior. Após feito isso, o que eu vou fazer? Perdão. Eu posso clicar aqui em desativar o som, interromper o vídeo. Se eu desativar o som, vocês não vão me escutar. Se eu interromper o vídeo, minha imagem vai parar. Aqui é bem fácil. Próximo item, convidar. Eu gostaria de convidar vocês para participarem dessa reunião. É esse bonequinho com sinal de mais ao lado. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer essa tela. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em copiar o URL. Feito isso, ele vai gerar isso aqui para mim, que eu vou colar para os meus alunos acessarem. O ideal é que vocês tenham um grupo de WhatsApp com os alunos. No curso de sistemas, nós colocamos todos os alunos em grupo de WhatsApp junto com todos os professores que dão lá naquele semestre. Então, quando o professor cria reunião, ele já copia o endereço e joga nesse grupo de WhatsApp e todo mundo acessa, ficando mais fácil. Daí não precisa mandar pelo e-mail e assim por diante, é mais prático. Bom, pessoal, então a gente já aprendeu a função desativar som, interromper vídeo. Assim? Tá? Pode falar. Esse link dá para copiar e colar no AVA? Vai funcionar? Dá para copiar e colar no AVA, sem problema nenhum. Então, ao invés de, por exemplo, ao invés de postar por WhatsApp ou enfim, ou qualquer outro recurso, ou e-mail, eu posso agendar uma aula virtual no AVA, deixar lá agendado e colocar o link lá e o pessoal acessa por lá mesmo, né? Exatamente, professor. Pode ser feito assim também. Ô, Nassim, uma contribuição. É que se a gente possa falar no AVA, muitos alunos eles vão entrar na hora e eles não se programaram, né, online no Zoom. Se tu acaba divulgando antes nos grupos de WhatsApp, eles acabam se mobilizando e se planejando antes, né? Então, tu não pega ninguém de surpresa. Essa é a vantagem. Mas também, seguindo a sugestão do professor, vocês podem avisar os alunos que o link vai estar 24 horas antes lá dentro do AVA, ficando mais fácil. A vantagem de vincular pelo AVA é que já fica o registro, né? Que vocês fizeram a reunião lá dentro do AVA. Isso é importante. Podemos continuar? Pessoal, aqui nós temos a opção de compartilhar a tela. Bom, quando eu for compartilhar a tela, vai aparecer alguns itens para mim. Se eu clicar na setinha ao lado de compartilhar a tela. Por exemplo, somente um participante pode compartilhar por vez. O que quer dizer isso? Pessoal, não é só vocês que conseguem compartilhar a tela. Por exemplo, eu estou compartilhando minha aula com vocês agora. Mas se eu dizer, o aluno não entendeu alguma coisa, eu posso dizer, então compartilhe a tela comigo. Aí o aluno vai compartilhar a tela dele também. Se eu habilitar somente um participante, quer dizer o quê? Que se eu estiver compartilhando minha tela, eu tenho que sair dela para o aluno poder jogar a tela dele. Se eu colocar vários participantes podem compartilhar simultaneamente, vai ficar meio bagunçado. Imaginem nós todos aqui agora, todo mundo compartilhando a tela ao mesmo tempo. Um vai sobrepor a tela do outro. Então, o ideal é que fique marcado
somente um participante pode compartilhar por vez. Depois de fazer isso, se eu clicar aqui em opções de compartilhamento avançadas, eu ainda vou ter o seguinte. A mesma opção, somente um participante pode compartilhar por vez, vários participantes podem compartilhar. Quem pode compartilhar? Aqui eu ativei que todo mundo pode compartilhar. Mas se eu clicar aqui só o anfitrião, os alunos não podem mais compartilhar. Só você. Ninguém mais pode compartilhar a tela. Mas o ideal é que deixe para todo mundo compartilhar. E deixe que somente um de cada vez, para não dar problema. Pessoal, e ele ainda pergunta, quem pode começar a compartilhar quando alguém estiver compartilhando? Somente o anfitrião ou todo mundo? Aí é legal vocês deixarem só a pessoa que criou a sala, que é o anfitrião. Bom, vamos seguir agora então. Quando eu coloco para compartilhar a tela, vai aparecer todas as telas que tem no meu computador em aberto. Ok? Então, eu tenho minhas aulas e assim por diante. E eu também tenho uma função chamada quadro branco, que é bem legal. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Vocês já viram eu compartilhar minha aula, certo? Agora, eu vou interromper o compartilhamento. Voltamos todos nós aqui na telinha. E eu vou clicar aqui em compartilhar, só que eu vou escolher a função quadro branco. Quando eu cliquei em quadro branco, a partir desse momento, eu posso fazer desenhos, como se fosse um Paint, posso criar setas, posso escrever dentro dele. Existem vários comandos, como se fosse um Paint, que eu posso utilizar. Fazer traços. Pessoal, apagar, como se fosse um Paint. E depois, inclusive, eu posso salvar esse quadro, sem problema nenhum. Então, seria um tipo de um Paint interno que eu abro durante minha videoconferência. Agora, eu vou interromper o compartilhamento. Vou voltar aqui no meu PowerPoint. Vocês estão vendo a opção aqui do iPhone? Quem tem iPhone, se clicar nessa opção, vai poder compartilhar a tela do iPhone na videoconferência. Então, tudo que eu fizer no meu iPhone vai aparecer na minha videoconferência durante a apresentação. Às vezes eu tenho um aplicativo no celular, alguma coisa que eu queira mostrar para o aluno, eu posso usar esse recurso. É bem interessante. E bem simples. Eu não vou fazer aqui porque meu celular é de pobre, não é iPhone. Vamos para frente. Bom, pessoal, aqui eu só mostrei, então, compartilhando uma tela, que seria... Assim, só... Pode falar. Só repete, como é que eu faço aquele compartilhamento no telefone, como é? Que eu não peguei aqui. Quando o professor clicar aqui, ele vai pedir um link para fazer a sincronização com o celular. E depois o professor consegue sincronizar. Professor, a tela não está aparecendo no momento. Falando assim, bota a tela para nós aí. Não está aparecendo a tela. Não está aparecendo a tela aqui? Perdão. Não compartilhou. Perdão. Deixa eu voltar aqui, então. Onde é que estamos? Estamos aqui. Pronto. Seria a opção ali do iPhone. Quem tiver iPhone, se quiser fazer depois, só me chamar pelo WhatsApp, que eu sincronizo com vocês, pode ser? Daí a gente faz separado. Bom, pessoal, agora é o seguinte. Após eu quiser parar o compartilhamento, eu já fiz várias vezes,
eu tenho aqui interromper compartilhamento. Bem simples. Bom, eu só vou interromper o compartilhamento, então, e vou voltar para essa tela. Pessoal, a gente tem uma função de bate-papo aí. Não sei se de vocês está em inglês, provavelmente está, que é o chat, né? Se eu clicar aí em bate-papo, o que que vai acontecer? Eu vou poder abrir uma tela de bate-papo. Aí apareceu um amigo meu, um analista de sistemas, estava testando comigo. Esse aqui é o filho dele. Ele estava testando lá do Ceará, a gente estava fazendo juntos. Bom, o que acontece? Aqui eu posso trocar mensagens com ele. O que que tem de legal? Se eu clicar aqui nas opções, eu vou poder definir o seguinte: os participantes podem conversar via chat com ninguém, apenas com o anfitrião, eles só podem dirigir pergunta apenas para mim. Bom, eles podem dirigir perguntas para o público em geral, ou no modo público e no modo privado. Eles podem conversar entre si. Por exemplo, eu poderia atender só o professor Ismael D'Agostinho. Poderia abrir um chat com ele. Vou conversar sozinho com o professor. Ok? Isso é tranquilo. Outra coisa, eu também tenho a opção de compartilhar arquivos. Então, eu poderia pegar um arquivo do meu computador e jogar no chat para os alunos. Então, tem uma lista de exercícios que eu quero passar para eles. Eu procuro o arquivo, jogo aqui, os alunos vão poder fazer download sem problema nenhum. É bem simples o recurso também. Pessoal, até aqui tranquilo, fácil, né? Tá legal. Agora vamos para a opção, então, de gravar, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou gravando minha apresentação. Eu vou clicar ali em gravar, que fica aqui embaixo na tela de vocês. Quando vocês clicarem em gravar, o que vai acontecer? A tela vai mudar. Agora eu posso pausar ou interromper a gravação. A partir desse momento, eu estou gravando. Agora eu vou parar a gravação. Então, fui lá e parei no parar. Ele voltou com a opção de gravar. E eu vou encerrar a reunião. Quando eu clicar em encerrar a reunião, vai aparecer uma tela dizendo o seguinte: encerrar a reunião para todos ou sair da reunião. Eu poderia, por exemplo, sair da reunião e deixar vocês conversando. Sem problema nenhum. Vocês poderiam continuar na sala discutindo o conteúdo. Ou eu poderia clicar em encerrar a reunião e acaba para todo mundo. Bom, pessoal, eu cliquei ali em encerrar a reunião, perdão. Quando eu clico ali para encerrar a reunião, o que acontece? Ele vai processar e vai gravar a reunião toda. E vai abrir no final uma tela aqui para mim com a pastinha onde o meu vídeo está. Eu poderia pegar ele e jogar no YouTube, que a gente já vai ver como se faz. Então, toda a minha reunião poderia estar gravada aqui. Simples, né? Então, é assim que a gente grava. Reações. Se eu clicar ali em reações, vai ter dois sinais, de positivo e acenando, se vocês clicarem ali. Isso seria o quê? Se eu cortei o som dos alunos, ok? Então, se eu perguntar se entenderam, todo mundo clica ali e faz o sinal de positivo para mim. Ó, o Marcos acabou de assinar para mim. Obrigado, Marcos. O Alessandro deu um positivo. Então, todo mundo, o Jota fez no manual mesmo. Fez o positivo manual ali. Mas seria uma maneira de eu visualizar. Aqui eu coloquei um exemplo que foi a professora Miriam, coordenadora de pedagogia aí, que participou hoje e me ajudou a construir um material. A professora Miriam está sabendo mais do que eu já. Ela já deu o positivo dela ali. Ó.
Bom, vamos voltar lá para os botões. Eu tenho aqui gerenciar participantes. Se eu clicar aqui, eu vou poder ver todos os meus participantes. No caso, tinha eu e a professora Miriam. Nassim, Pode falar. só um minuto. Voltando ali à gravação do vídeo para depois baixar para o YouTube, né? Eu tentei transferir o meu vídeo para o YouTube da aula que eu fiz ontem e sempre dava mensagem que era muito grande e não aceitou. Chegava a 99% e não ia. Fiquei quase a noite toda tentando e não teve jeito. Professor, o ideal Dizia que era muito... O PowerPoint, professor, ele é um programa mais pesado. Ele gera os vídeos um pouco mais pesados, um pouco maiores. Então, o ideal é que eu grave por partes e coloque lá os arquivos aos poucos, tá bom? Eu sei que até 330, 350 MB ele sobe de boa. Nunca testei mais do que isso. Mas ele tem subido com esse tamanho aí. Só socializar a minha experiência, eu estava também com o mesmo problema no YouTube. Eu não estava conseguindo subir um arquivo aqui de uma apresentação, ela ficou com 600 MB, não subiu. Aí eu dei um jeito de dar uma compactada e baixou para o próximo de 300. Também não subiu. Depois de um comentário do Schambeck aí no grupo, eu resolvi o problema com o YouTube depois que eu fiz uma tal de autenticação da conta. Aí tu só informa lá, entra na conta, a autenticação do canal. Tu entra lá em configurações de canal e tu vai cadastrar o número do telefone. Depois que tu cadastra o número do telefone, ele vai te dar um código de autenticação, informa o código de autenticação para o YouTube e a partir dali funcionou. Esse foi o meu problema. Eu estava com o mesmo problema também que não subia os vídeos. Pô, bacana, professor. Pode falar, professor. Mais uma coisa também para falar, que quando for gravar a videoaula lá no PowerPoint, a Lívia passou por esse problema aqui também, que a gente estava fazendo junto. Ao invés de gravar em resolução full, bota na resolução padrão. Tá? O arquivo de 1.7 GB ele caiu para 220 MB. Tá? Deu uma aula de 1h30, mais ou menos. E teve também que fazer a autenticação lá no YouTube, no canal. Aí foi feita a autenticação, deu tudo certo. Legal. Vou aproveitar a sugestão dos dois professores e depois eu vou copiar as telas e eu mando para vocês juntos. Como se faz para autenticar no YouTube e como se faz para diminuir a resolução, ok? Nassim, só mais uma colocação. Posso falar? Pode falar, professor. Então, essa questão da autenticação, eu não consegui com o número do meu celular. Eu clicava para receber esse código e não recebia. Aí eu peguei o número do celular da minha esposa, ou se vocês quiserem colocar um outro número que vocês utilizam, só que com o número do meu celular eu não consegui. Então, se vocês tiverem essa dificuldade também, utilizem um outro número que vocês tenham disponível, ou de alguém conhecido, que também dá de fazer autenticação. Obrigado, professor, pela contribuição aí. Pessoal, então depois vamos juntando todas as contribuições aí, vamos trocando ideias e eu disponibilizo o material para todo mundo junto, tá bom? Vamos seguir aqui então. Pessoal, quando eu cliquei aqui em participantes também, eu posso clicar em cima do participante. Tipo, cliquei aqui em cima da professora Miriam aqui e eu tenho bate-papo. Poderia conversar só com ela, poderia interromper o vídeo, poderia ter tirado ela da sala. A professora Miriam incomodou, resolvemos tirá-la da sala. Ok? Poderia tornar a professora Miriam anfitrião. O que seria isso? A professora Miriam teria os mesmos direitos que eu para dar aula. Ela poderia dar aula comigo junto. Então, ela teria os mesmos comandos. Poderia deixar a professora Miriam gravar também. Ela também poderia fazer gravação a partir do login dela. E poderia deixar a professora Miriam renomear o nome dela. Ela poderia trocar o nome ali também.
São tudo funções que a gente pode utilizar. Bom, vamos seguir aqui. Pessoal, aqui embaixo eu tenho desative o som de todos. Foi as opções que eu tinha. Desativar o som dos participantes ao entrar, foi o que eu fiz. Permitir que participantes ativem seu próprio som. Está liberado para vocês. Permitir que participantes se renomeiem. Vocês podem trocar os nomes, deixei ativado. Reproduzir o som de entrada e saída. É aquele barulho que a gente faz quando entra e sai. Ou posso bloquear a reunião. Bom, agora aqui eu tenho meu amigo Jota, ele não sabia que ele estava participando da aula, mas ele está. O que acontece aqui? Tem um modo de visualização, ok? E no modo de visualização, nós temos ali exibir da galeria, que pode trocar a forma como vocês visualizam a tela aqui de vocês. Bem tranquilo. Bom, eu troquei e agora veio essa tela, aparecendo todo mundo aí na tela. Bom, pessoal, agora eu só vou voltar aqui para a tela do Zoom, que é a tela principal, onde nós já temos o cadastro, e eu só vou explicar algumas coisas aqui para vocês bem rapidinho. Se eu clicar no meu bonequinho lá, eu vou ter acesso ao meu perfil, como eu disse para vocês, que vocês podem alterar as informações, as reuniões, as configurações de agendamento das reuniões e configurações das gravações. Aqui vocês não precisam mexer, mas só para saber que a gente tem isso. Inclusive as reuniões, se eu for, eu poderia ver minhas reuniões que eu tenho agendadas. E a gente vai aprender a agendar agora. Para agendar, é super tranquilo, ok? Vocês vão vir aqui e entrar em uma reunião. Quando vocês clicarem e entrar em uma reunião, o que vai acontecer? Vai aparecer essa tela para preenchimento das informações. Foi o que eu fiz. Então, aqui tem minha reunião. Eu poderia ter colocado aula de sistema de informação, parte 2. Poderia ter inserido uma descrição da reunião. Aí eu vou colocar a data da minha reunião. E a hora que a minha reunião começa. Ok? E eu vou colocar aqui PM, que seria pós-manhã, né? Bom, pessoal, o que acontece aqui? Eu poderia fazer o agendamento pelo aplicativo? Poderia, sem problema nenhum. Eu prefiro fazer pelo site. Então, mesmo com o aplicativo instalado, eu posso fazer tudo pelo site. Eu prefiro fazer por aqui. Bom, depois que eu agendei minha reunião, eu vou vir até o final, vou apertar salvar, vai aparecer esse botão aqui, copiar o convite. Vou clicar no mesmo e vai aparecer essa tela com os dados. Eu posso copiar isso aqui e jogar no WhatsApp, como a gente falou nos grupos de WhatsApp. Eu posso copiar isso aqui e jogar lá dentro do Moodle para ficar registrado que vocês fizeram essa videoaula, o link está lá. Tanto faz. Então, basta eu selecionar, copiar e jogar onde eu desejar. Aqui eu deixei meu telefone, se alguém ficar com alguma dúvida, depois quiser ver a questão do iPhone e assim por diante, fiquem à vontade, tá bom? Agora deixa eu interromper aqui. Pessoal, essa parte aí da videoconferência é simples, não? Tranquilo? Façam um sinal de ok aí para ver se aprenderam. Pelo computador, Marco? Ótimo, galera. Obrigado. Guilherme fez os dois para confirmar mesmo. Bom, pessoal, essa aí é a parte da videoconferência. Agora o professor Leonardo, ele montou um padrão de aula que eu deixei aqui no Microsoft Word. Eu vou pegar esse padrão de aula dele e vou colocar lá dentro do Moodle. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer
é compartilhar minha tela. Só quero pegar lá o Moodle. Ok. Tá. Vamos ver se consigo compartilhar aqui agora. Ô, Nassim, Pode falar. só para contribuir ali, o pessoal está dizendo que é igual ao do Skype ou do Hangout. O problema é o número de participantes, né? Tu podia comentar sobre isso? Isso. Pessoal, o Hangout, eu fiz um teste com ele dando aula, chegou em 10 alunos, ele bloqueou. Não deu para colocar mais ninguém. O Skype também tem um limite. Na verdade, nenhum deles, né, tem limite, desde que você pague. Como nós não estamos pagando nenhum, o Zoom é o único que possibilita até 100 pessoas sem custo. Ok? Por isso quem está usando o Zoom. Também tem outra ferramenta da Microsoft, que é o Teams, que também dá para utilizar. Só que daí o pessoal da TI teria que liberar o e-mail de todo mundo, daí vai dar um pouco de trabalho para eles também. Mas quem quiser conhecer a ferramenta, é falar individualmente com o Paulo lá, que ele libera para vocês com certeza. Mas hoje o Zoom eu acho a ferramenta mais simples para utilizar. Ok? Mais rápida. Pessoal, deixa eu tentar compartilhar minha tela agora aqui. Assim? Sim. Olha só, no caso de uso do Teams, né? Sim. Todos os nossos alunos teriam que ter o e-mail do Unibago? Não, não precisa, professor. Pode Quando ser o qualquer professor e-mail? abre o Teams, o professor manda o convite. Pode falar, professor, perdão. A minha dúvida é se todos os alunos vão baixar o Teams lá ou o Paulo tem que dar esse acesso para eles baixarem? O único que precisa ter acesso é o professor. O professor vai fazer então? igual o Zoom. Ele vai criar um link, vai distribuir para o aluno clica em cima e entra. Ok, obrigado. Ele não precisa ter o e-mail da Microsoft e ele também não precisa ter nada instalado. Tá, obrigado. Nada. Pessoal, estão conseguindo ver minha tela aqui do Moodle ou não? Beleza. Então, aqui, eu tenho um padrão que o professor Leonardo já utilizou e eu vou usar o padrão dele para construir aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no Moodle é ativar a edição. E aqui, eu vou adicionar um tópico. Adicionar. Pronto. Ele já colocou aqui o tópico. O professor Leonardo sugeriu um nome para o tópico. Eu vou copiar aqui do Microsoft Word, que eu já tenho aqui. Vou voltar aqui no Moodle. E eu tenho aqui a opção editar nome da semana. Se eu clicar, eu posso colocar o nome da semana e dar um Enter. Aí eu vou colocar o nome aqui que o professor Leonardo sugeriu. Né? Ele botou a aula 3, por exemplo, 19/3/2020, suspensão das atividades presenciais em função da questão do vírus. Tranquilo até aqui? O professor Leonardo também colocou aqui um comentário sobre como vai funcionar a aula em 4 itens. Eu vou copiar aqui, para não precisar digitar. Vou voltar aqui e vou usar essa ferramenta aqui, ó. Adicionar uma atividade ou recurso. Eu vou utilizar o rótulo. Antes de utilizar o rótulo, pessoal, eu poderia fazer assim também. Se eu clicasse em editar nome da semana, perdão. Se eu clicasse aqui em editar semana, vai aparecer uma telinha onde eu poderia colocar o texto aqui embaixo e salvar. Vou fazer um teste. Vou colocar aqui qualquer coisa e vou salvar. Então, as instruções do professor Leonardo já ficariam aqui abaixo do tópico.
mas eu gosto de usar um recurso. Então, eu vou adicionar uma atividade ou recurso. E aqui, eu vou clicar em recurso. Onde está o recurso, meu Deus? Recurso, recurso. Rótulo, perdão, pessoal. Não é recurso, é rótulo o nome. Perdão, viu? Então, é rótulo. E eu vou adicionar. Pessoal, depois que eu adicionar o rótulo, eu vou dar um Ctrl V, o material do professor Leonardo. Posso ampliar aqui a faixa de opções. Poderia selecionar aqui caros colaboradores e aumentar o tamanho da letra para destacar. Poderia centralizar, colocar em negrito. Após feito isso, eu vou lá em salvar. Ah, mas não gostaria de salvar. Quero colocar uma imagem também. Você tem a opção aqui para colocar imagens. Ó. Vou clicar aqui em inserir. Vou procurar a minha imagem. Vou escolher um arquivo aqui. Eu vou escolher uma imagem. E agora? Essa uva aqui. Tudo a ver com a aula. E vou enviar este arquivo. Vou colocar uma descrição da imagem, uva. Salvar a imagem. E a imagem vai ficar aqui em cima do texto. Agora, se eu clicar lá em salvar e voltar ao curso, pronto. O texto do professor Leonardo já está lá, inclusive a imagem que eu coloquei para enfeitar. E esse texto tópico aqui eu deveria ter apagado, né? Inclusive, eu vou clicar aqui em editar e vou apagar ele. Vou editar a semana. Apaguei. Ótimo, salvei. Ô, Nassim, Pode falar. eu uso também dentro do rótulo aquele item ali que tem para gravar a voz, né? Ah, também é bacana, E quando professora. eu gosto bastante de usar aquilo ali para fazer explicações assim que eu de repente gosto de fazer de forma mais interativa com os alunos e eles gostam bastante daquele recurso. Ah, legal, professor. Show de bola. Tem bastante ferramenta ali bacana que a gente pode usar. Agora, o que eu vou fazer? O professor Leonardo colocou aqui que no modelo de aula aqui deve ser criado um fórum. Então, bem simples. Eu vou aqui em adicionar uma atividade ou recurso. Vou escolher a ferramenta fórum. Vou clicar adicionar. E vou colocar aqui o fórum. Tire suas dúvidas. Vai ser o meu fórum. Pessoal, existe uma série de comentários. Vou aumentar a faixa aqui. Cabeçalho grande. Vou centralizar. E aqui nas opções tem muita coisa legal que eu posso configurar. Por exemplo, se o aluno pode enviar arquivo ou não para mim. Se o meu fórum é no formato de blog. Se meu fórum vai ser pergunta e resposta. Pode falar. O fórum é no mesmo que o rótulo? Não, professora. O rótulo é uma função, o fórum é outra. O rótulo, sobe um pouquinho a tua tela, por favor. No rótulo, acho assim. Eu acho que tu está no rótulo. Eu cliquei no rótulo. Tá. Perdão. Uhum. Tá. Perdão, pessoal. Uhum. Tá. É esse tempo que eu estou passando aí na quarentena. Só deixa agora eu voltar aqui para a tela. Agora travou minha tela. Por que travou minha tela? Cancela. Aqui. Pronto. Eu errei aqui, perdão. Vamos novamente lá. Adicionar uma atividade ou recurso.
Aí, atividade ou recurso, eu vou escolher o item chamado fórum. Agora não posso me perder. Onde é que está o fórum? Está aqui. Ótimo. Vou adicionar. O nome vai ser Tire Suas Dúvidas. Eu estava achando a tela diferente mesmo. Vou copiar a descrição aqui. Se eu clicar aqui, exibir descrição, a descrição aparece automaticamente embaixo do nome do fórum. Caso contrário, eu tenho que clicar no fórum para ver a descrição. Aqui tem o que eu falei para vocês. Fórum geral, fórum de perguntas e respostas, discussão simples, que depois vocês podem verificar todas as funções que tem aqui. Eu posso controlar o número de anexos, o aluno pode mandar só um anexo. Posso controlar o número de palavras que o aluno digita no fórum. Aí eu tenho assinatura e monitoramento e vários outros itens que a gente pode mexer mais tarde. Mas só fazendo isso, meu fórum já está criado. Então agora eu vou salvar e voltar ao curso. Pronto, já temos o fórum aqui. O professor Leonardo também pede um vídeo, que seria um vídeo do YouTube, ou um vídeo gravado pelos professores, ou agora a própria videoconferência de vocês. Já que vocês estão gravando a videoconferência, a gente pode colocá-la dentro do Moodle. É mais um registro de vocês lá de conteúdo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no YouTube. Continuam vendo minha tela ou não? YouTube? Ok. Pessoal, e vocês já aprenderam que esse botãozinho aqui é o botãozinho para enviar arquivos para o YouTube. Basta eu estar logado no Gmail, clicar aqui, vai aparecer enviar um vídeo. Eu não vou enviar o vídeo, que vai demorar muito. Então, eu vou pegar aqui o meu canal, onde eu tenho vários vídeos gravados aqui. Por exemplo, tem até um vídeo do professor William de derivados aqui. Eu vou clicar nesse vídeo e ele vai aparecer aqui no YouTube. Pessoal, perdão, professor William não, professor Clayton. Perdão, professor, sacanagem, viu? Direitos autorais é tudo. Parecido, né? O que acontece aqui? Eu tenho a opção compartilhar. Eu vou clicar em compartilhar e vai aparecer essa tela. Eu vou clicar em incorporar e eu vou poder copiar esse código aqui. Agora, eu vou voltar para o Moodle. Lá no Moodle, eu vou usar a função rótulo de novo. Pessoal, eu poderia ter feito só um link para este arquivo, usado a função link, poderia. Só que daí o vídeo não vai aparecer aberto. E eu quero que o vídeo apareça aberto, para melhorar a visualização dos alunos. Então, eu vou clicar aqui em rótulo. Quer dizer, para melhorar a aparência da aula, né? Vou clicar aqui em rótulo, vou apertar adicionar. Vai aparecer a telinha do rótulo novamente. Vou aumentar a faixa de opções e vou clicar nesse botãozinho, que é HTML. Se eu clicar nele, eu vou apagar aqui e vou colar o código. Agora, se eu clicar nele novamente, eu já tenho o vídeo. Agora eu seleciono, peço para centralizar, para ficar mais bonitinho. E vou clicar em salvar e voltar ao curso. Bom, pessoal, olha o vídeo do professor Clayton aí. Então, eu tirei as dúvidas e eu tenho o vídeo do professor Clayton agora. Bom, o professor Leonardo também colocou ali a questão de um artigo. Então, deixa eu vir aqui na internet e eu vou procurar um artigo. Professor. Pode falar, professor. Antes de ir adiante, em relação a esse vídeo, eu tenho feito com outra sistemática. Tem alguma diferença? Eu queria saber, ali dentro do YouTube.
Por exemplo, já foi carregado, o vídeo já está lá no YouTube e eu quero colocar lá dentro do Moodle, né? Aí o que acontece? Eu coloco o vídeo rodar, aí abre a telinha do vídeo, embaixo tem o compartilhar. No compartilhar vai aparecer um link que não é esse que você anexou aí, que você copiou e colou, sabe? Vai aparecer como se fosse um link externo, eu acho. É um outro endereçamento. Não sei se você pode voltar no... Não dá para voltar no YouTube, né? Ou voltar ali onde você mostrou. Dá para voltar? Volto, sem problema nenhum. Só para ver se de repente, como eu estou fazendo, eu perco, né? Em algum sentido. Por exemplo, qualquer vídeo para botar que eu queira carregar, eu coloco rodar, só clico em cima. Deixa eu colocar aqui, Turma da Mônica. Beleza, vou pegar aqui o vídeo da Mônica. Sim, aí logo embaixo. Compartilhar. Mais embaixo, compartilhar, sim. E aqui a professora tem um link, isso? Não... Isso, aí copiar, exatamente esse endereço que aparece aí, que me parece que não é a mesma coisa que o professor fez na outra tela, né? A professora copia esse link, na verdade o vídeo dele não vai aparecer aberto, né? Como apareceu o vídeo do Clayton. Ele aparece para o aluno clicar em cima. Aparece lá. Apareceu tem aparecido, aberto, pelo menos. Sim, eu tenho copiado esse aqui, só que aí depois lá dentro do AVA, ao invés de ir lá e copiar e colar no HTML, eu clico no íconezinho da câmera, do videozinho, naquela caixinha que tem lá dentro do AVA, dentro do rótulo. Interessante, eu nunca fiz assim. Eu também faço assim. Mas é mais eu achei importante falar, porque de repente, como eu estou fazendo, se perde alguma coisa, né? Ou talvez seja melhor fazer de outra forma. Não perde, eu não conhecia essa forma de fazer. Vou até testar depois. Tá, mas deu para entender então, né? Lá dentro da caixinha do rótulo tem os iconezinhos de serviço, a barra de ferramentas, e aí tem, acho que do lado do microfonezinho. Vamos fazer aqui para testar então. Eu vou copiar aqui. Opa. Vamos voltar lá para o Moodle. Vamos adicionar o rótulo novamente. Adicionar. Qual seria nossa primeira barra mesmo, ó. Isso mesmo, gravar vídeo. Vou clicar nela. Eu acho que não é essa aqui, né, professora? Não, desculpa, não é gravar vídeo, não, desculpe. Antes do microfone. Tem microfone. Inserir ou editar arquivo de áudio, isso mesmo. Ok. Aí vou em vídeo. Só tem que escolher vídeo antes, lá na aba, lá em cima. Ah, tá. Vídeo. Vídeo. E copia e cola o endereço aquele. Feito. E aí tem algumas outras configurações, mas enfim, eu não mexo nada em inserir arquivo. Aí ele vai para dentro da página com essa telinha aí. Aqui agora dá a impressão de que não aparece, mas depois quando fecha a edição do AVA, e aí vai lá e verifica como ficou a aula, aparece aberto também a imagem da primeira tela do PowerPoint, por exemplo, se for uma apresentação de PowerPoint, né? Interessante, professora. Eu nunca tinha feito dessa maneira. Mas uma esse coisa aqui, que eu né, aprendi. no caso, né? Obrigado pela contribuição, professor. Obrigada também. É que eu fiquei na dúvida se podia ser pior ou melhor, né? Mas tanto faz, me parece. Tanto faz. Tanto um quanto o outro, tanto faz. Tá bom. Obrigado pela contribuição novamente. Vamos seguir aí, então. Pessoal, agora o professor Leonardo falou em colocar um artigo. Então, eu vou aqui no Google, vou procurar artigo de quê? De derivados. PDF. Tenho isso aqui, resumão derivados. Então, eu poderia selecionar esse endereço e copiar.
Aí, lá dentro do Moodle, eu vou em adicionar atividade ou recurso mais uma vez. E eu tenho duas opções. Eu tenho URL ou rótulo, perdão, URL ou ferramenta externa. O URL está aqui, ferramenta externa está aqui em cima. Qual a diferença? A ferramenta externa vai fazer o artigo abrir dentro dessa tela, no próprio AVA. Se eu colocar o URL, ele vai abrir uma tela fora, ele vai abrir uma nova aba no navegador. E meu artigo vai aparecer nessa nova aba. Entenderam a diferença? Ferramenta externa aparece aqui dentro. O URL vai jogar para uma nova aba. Vamos fazer então com ferramenta externa? Vou adicionar nome da atividade, artigo, URL da ferramenta, vou colar, vou apertar salvar e voltar ao curso. Opa! Meu não apareceu foto? Apareceu esse símbolo verde aqui, estão vendo? É a ferramenta externa. Se eu clicar em cima dela, vai abrir o artigo aqui dentro. Aqui, ó, tem a telinha do AVA, tudo certinho, o artigo está aqui dentro. Agora eu vou voltar. Já cortado. Aqui, se quiser. Pessoal, eu vou vir aqui e excluir. Sim. Porque agora eu vou experimentar fazendo com uma URL. Eu vou adicionar atividade ou recurso e vou inserir a URL. Agora eu vou adicionar. Vou colocar aqui o nome, artigo, a URL externa. Posso colocar uma descrição. Vou salvar e voltar ao curso. Feito aqui. Não é mais verdinho o ícone, é diferente. Já é o símbolo do próprio PDF aqui. Se eu clicar em cima, o que vai acontecer? Vai aparecer uma tela para mim, falando que ele vai abrir o recurso em outra janela. Se eu clicar aqui, ele abriu uma nova janela. Estou fora do AVA. Entenderam a diferença? Então, vocês podem usar qualquer uma das duas ferramentas. Não vai ter problema. Nossa, eu sempre baixava o arquivo primeiro, para depois colocar como arquivo no... Não precisa. Todo... Não. Ferramenta externa. Bem mais fácil. O professor Leonardo também pediu uma tarefa. Bom, pessoal, agora a tarefa aqui, existem várias maneiras de fazer. Na verdade, existe um recurso realmente chamado tarefa, mas essa tarefa, ela pode ser um questionário. Essa tarefa pode ser através de uma lição, uma ferramenta muito bacana. Eu posso fazer essa tarefa através do Wiki, que também é bem bacana, onde os alunos podem construir uma apostila e assim por diante. Posso fazer isso através da função livro, mas vamos pela mais fácil, que é através aqui da tarefa primeiramente. Vou clicar aqui na tarefa, vou apertar adicionar. Pessoal, em adicionar a tarefa aqui, eu vou colocar o nome da tarefa. Vai ser, sei lá, derivado. A descrição vale de 1 a 10.
E você deve resolver os 100 exercícios que o professor Clayton passou. Bom, ótimo. Pessoal, na minha tarefa, eu posso adicionar um arquivo. Professor Clayton não quis digitar os 100 exercícios. Ele já tinha no Microsoft Word. Então, ele vem aqui e adiciona um arquivo. Outra coisa importante. Assim, tem que clicar lá para aparecer o que tu escreveu lá em cima, naquela caixinha. Aqui o professor Rovânio me disse o seguinte, que eu teria que clicar na caixinha para aparecer. Pessoal, se eu não clicar na caixinha, aparece. Só que o aluno teria que clicar em cima de derivadas. Quando ele abre a tarefa, ele vê a descrição. Se eu clicar na caixinha, assim que o aluno vê o título, já vai aparecer a descrição abaixo. Aqui enviar arquivo é simples. Eu clico aqui, vou escolher um arquivo, vou escolher um arquivo qualquer, vou mandar uva de novo. Salvar como uva. Enviar este arquivo. Pronto, vai estar lá a tarefa. Pessoal, geralmente a tarefa, ela tem o quê? Um prazo. Então, automaticamente, ele já diz 31 de março de 2020, a 7 de abril. Se eu desmarcar, o aluno envia a hora que ele bem entender. Se eu marcar, vai cumprir o prazo. Eu tenho uma data limite. Essa data limite seria o seguinte. A professora Joélia colocou que foi até o dia 7 de abril. Mas daí o aluno colocou no dia 8. A professora Joélia permite. Só que vai vir marcado em vermelho, dizendo que o arquivo chegou atrasado. Daí a professora Joélia vai poder descontar os pontos. E vai dizer, inclusive, quanto tempo que esse arquivo veio com atraso. Eu não uso muito. Para mim, data limite é data limite. Mas vocês podem usar, sem problema nenhum. Pessoal, aqui eu tenho texto online. O aluno ele vai me responder por uma caixinha no próprio AVA, ou ele vai me enviar um arquivo também. Sempre coloco envio de arquivo. E aqui a quantidade de arquivos que ele vai poder me enviar e o tamanho do arquivo. Que ele pode me enviar, posso pedir um arquivo menor e assim por diante. Pessoal, daí eu tenho tipos de arquivos aceitos, tipos de feedback, configurações de envio, tudo isso eu posso alterar. Se for explicar tudo, a gente vai 2 horas só na tarefa. Agora, eu vou salvar e voltar ao curso. Ótimo. O que é que deu de errado aqui? Salvar e voltar ao curso. Opa. É a data. A data que está 31 de março e tu colocou o limite 7 de... Isso. Aí não tem como fazer. Vou botar para maio, só de raiva. Agora eu vou clicar aqui em salvar e voltar. Bom, aqui está a minha tarefa. Pessoal, vocês sabem ver os trabalhos enviados numa tarefa? Tranquilo ou não? Alguém tem dúvida quanto a isso? Tem. Tem? Tem. Tá. Tem. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu não tenho nenhuma tarefa enviada aqui, eu vou sair dessa tela. Oh, caiu aqui. Eu vou sair dessa tela, mas antes eu quero dizer o seguinte. Nós teríamos acabado a aula do professor Leonardo. Esse é o padrão que ele escolheu para que todos os professores tivessem. Teríamos já construído o padrão dele. Fácil, né? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre as tarefas, então. Deixa eu pegar... Oh, droga.
Basta eu clicar aqui em meus cursos. Não preciso. E até lá, eu vou aqui em painel. Os cursos encerrados. Deixa eu ver se eu pego uma turma minha que encerrou. 2019. Tecnologia da informação. Deixa eu abrir essa aqui. Deixa eu ver se eu tenho tarefa aqui. Não, não tem nenhuma tarefa aqui. Nossa, tu quer que eu pegue uma? Deixa eu ver se eu acho aqui primeiro, Rony. Senão eu vou pegar a tua aí. (2019) 2. Sistema de informações gerenciais. Tarefa aqui. Pessoal, eu vou abrir a tarefa. Bom, aqui eu teria 57 participantes. Onde? Vou voltar lá, professor. Volto por aqui. Tem que voltar pela barrinha. Tá ligado? Fala, show. Pessoal, eu tenho a tarefa aqui, que a professora criou lá, como a gente criou no exemplo da aula passada, correto? Desliga o microfone. Tá, mas isso não na edição de aula. Eu vou entrar no AVA normal, vou ver a configuração da aula como eu deixei com a ativação de aula desconectada, no caso, é isso? Exatamente. Desativada. Vou até desativar aqui, então. Como se eu fosse um aluno. Como? Como se eu fosse um aluno. Como se fosse um aluno. Tá. Eu vou clicar aqui. Então, aqui eu tenho o exercício da aula, certo? Que é uma tarefa que eu fiz para eles enviarem arquivo. Quando eu clicar aqui, vai aparecer o quê? A quantidade de participantes que eu tenho e os itens enviados. Como aqui é um teste, não tem item enviado nenhum, né? Eu vou clicar, ver todos os envios, e vai aparecer para mim o quê? A foto do aluno, caso ele tenha colocado, o nome dele, o e-mail dele, quanto tempo a tarefa está atrasada, se ele enviou, eu vou ter o arquivo para clicar em cima e analisar o arquivo, e depois eu posso clicar em nota, dar uma nota para ele na caixinha que vai aparecer, e fazer algum comentário sobre o material dele. Posso fazer o comentário aqui e salvar. Então, se era um texto, eu vou analisar o texto dele e assim por diante, posso colocar os comentários e salvar mudanças. Assim, uma dúvida que eu tenho, dá para te, por exemplo, mandar um outro arquivo para ele? Não. Até foi a pergunta de um professor hoje, eu tentei fazer isso e não consegui. Se tem, eu não descobri ainda. Tá bom? Mas esse feedback aqui vai depender da configuração que eu deixei quando eu montei a tarefa, né? Porque quando eu monto a tarefa, abre uma série de opções lá, até que o professor comentou que são várias coisas que a gente precisaria de mais tempo, né, para poder configurar. Então, eu tenho feedback se eu dou agora ou depois, se responde online ou em texto, eu preciso configurar para poder aparecer com essa aparência, é isso, né? Isso, professor, aqui já é padrão. Esse é o padrão. Se a professora não mexer em nada, esse vai ser sempre o padrão. Ótimo, obrigado. Anota sempre assim. Assim. Pode falar. Acho legal tu explicar como é que forma grupos para quando a gente faz trabalho em equipe, não receber de todos eles ou ficar faltando. Ah, ótimo. Recebe só do grupo. Aí seria legal eu criar naquela minha aula. Eu posso fazer um vídeo e mandar o vídeo para vocês fazendo isso? Eu também.
Podemos fazer assim? Certo. Ok. Eu já mando o link para todo o resto aqui. Pessoal, eu crio o grupo, eu mando o vídeo, disponibilizo 4 arquivos diferentes e mostro no vídeo que um grupo pode ver um arquivo e o outro não. Pode ser feito assim? Pode. Tá legal. Pessoal, agora eu não sei se vocês já estão muito cansados, se vocês querem ver mais alguma ferramenta, porque daí teria a questão do questionário. O questionário eu vou levar aí uns 40 minutos. Vocês querem ver o questionário? Vamos encerrar por hoje. A gente marca outro treinamento para ver o questionário. O que vocês preferem? Eu gostaria do questionário, até porque agora foi aberto a temporada de provas online, né? Pelo AVA. Até para a gente poder pensar em usar a ferramenta para fazer prova. Acho que é importante. A minha pergunta também era nesse sentido, se aqui nesse exercício aqui a gente poderia usar para a prova. E como embaralhar as questões, as alternativas, quando elas são, né, questões objetivas. Isso mesmo. Ok, professor. Eu posso explicar sem problema nenhum. Eu também já tenho um vídeo gravado que eu joguei nos grupos. Não sei se os coordenadores mandaram para vocês. É que o professor Leonardo liberou só ontem esse vídeo. Ele também explica ainda passo não a passo. recebi. Mas sem problema nenhum. Pode ser por lá também, para mim, sem problema. Se quiserem fazer, a gente faz aqui. Querem que eu faça um exemplo aqui rapidinho? Sim. Nassim. Pode falar. Essas questões aí, eu queria saber também se a gente pode fazer por tempo. Eu vou botar uma questão, por exemplo, de prova de cálculo. Eu posso fazer a prova das 7 às 10. Pode, professor. Além de embaralhar as questões, dá tempo também de fazer isso? Professor, além do professor poder estipular que a prova vai ser das 7 às 10, eu posso estipular que a partir do momento que ele começou a fazer, ele tem 40 minutos. O professor pode estipular que a prova pode ser feita em 7 dias, mas a hora que ele entrar, 40 minutos. Uma coisa que a gente tem que se preocupar, né, pessoal, é a questão da qualidade da internet dos nossos alunos. Se a gente, eu penso isso como professora, né? Se a gente disponibilizar pouco tempo, pode ser que o aluno tenha um problema de queda de energia, sei lá. E aí, como é que fica? Né? Nesse momento, eu acho bastante complicado deixar um tempo curto para ele. É lógico que com um tempo maior ele vai poder pesquisar respostas, mas estamos num momento atípico, né? Essa é a minha opinião em relação a tempo de prova. Também concordo, professora. É mais mesmo para matar a curiosidade. Eu acho melhor deixar aberto, até para esse período ter sido bem complicado, né? Positivo. Concordo plenamente. Bom. Nassim. Pode falar, professor. Já que a gente está no grupo grande, eu não sei se alguém já fez essas avaliações pelo AVA e se alguém poderia postar modelos para os diversos cursos para a gente ver como é que é feito essa modelagem. Não sei se é possível aí, os que estão me ouvindo. Osílio, eu já fiz no curso de Medicina Veterinária, nós, se não estou enganado, uns 5, 6 professores já utilizam dessa metodologia de prova no AVA. Tá? Funciona legal. Existe a questão, como o professor Nassim ele comentou, de colocar tempo para a prova. Eu, particularmente, eu levei minha turma inteira para o laboratório de sistemas. Todo mundo sentou lá. Na hora que eu dei o start, todo mundo abriu o sistema acadêmico, abriu o AVA, e ali começou a prova. E veio a prova no modelo todo embolado. Então, vinha uma questão para um, vinha uma questão para o outro. Às vezes, tinha um aluno, podia estar um do lado do outro, com a mesma questão, só com as alternativas embaralhadas também. Então, funciona bem legal e é uma metodologia que eu vou utilizar que também facilita muito o nosso trabalho. Tá? Quando a gente, mesmo com questões de marcar
sendo o mais objetivo possível, dependendo da questão que tu faça, o grau de dificuldade, ele vai ter que pensar antes de responder qualquer coisa. Era mais ou menos isso aí. O receio é que a gente faça e eles se comunicam, enfim. Ou seja, a cola é muito maior, penso eu, nesse estilo de prova, né? A probabilidade, se a turma não é tão decisão para todo mundo, eu acho que é pequena, se eu não estou enganado. Me corrija aí, Nassim, por favor. Só complementando o que o professor Guilherme falou, além de eu poder embaralhar as alternativas das questões, eu posso embaralhar as questões. Então, seriam duas formas diferentes. Além das questões não estarem na mesma ordem, as alternativas também não estarão na mesma ordem, dificultando mais ainda para o aluno. Outra coisa para compartilhar no grupo aí é que não sei se a gente poderia estipular tempo menor que o tempo que a gente disponibiliza nas aulas presenciais, ou seja, a gente geralmente faz das 19 até as 22 horas, porque no nosso plano de ensino, que a gente vai ter que alterar, não está dito isso, né? Eu não sei como é que o Leonardo que está aí, eu não sei como é que a gente faria esse tipo de coisa, né? Osílio, no caso, a gente não utiliza as 4 horas aulas para a prova, tá? Para avaliação. É comum a disciplina de 4 créditos usar no máximo 2 créditos para a prova. É isso que ele estipulou no curso de Medicina Veterinária e vem funcionando bem. Senão, acaba matando um dia de aula, 4 horas aula para fazer uma prova. E, na verdade, a maioria dos alunos termina a prova com 40, 50 minutos. Pessoal, eu acho que quem falou agora foi o coordenador da veterinária, né? É uma questão delicada agora, porque assim, quando a gente faz a prova lá na instituição, a internet tem uma certa qualidade. Agora, como o nosso aluno está fazendo essa prova em casa, nem sempre a internet dele tem a qualidade necessária, pode cair, né? Pode não conseguir acessar. Então, eu penso que a gente tem que disponibilizar um tempo maior para essa prova. Até porque a gente está num período bem atípico. É lógico que isso é uma questão muito, muito particular, eu acho, para a gente discutir com cada um dos nossos coordenadores, né? Pessoal, eu acho que vamos deixar essa discussão para os coordenadores, então. A ferramenta e depois discute em grupos pequenos e com o professor Leonardo, pode ser? Assim, só uma contribuição. Eu acho que, por exemplo, em vez de fazer só 10 questões, tu vai fazer 10 questões, tu faz 20. Aí embaralha mais ainda, porque nem sempre as mesmas questões que os alunos vão responder. Vai ser questões diferentes para alunos diferentes. Sim, tem como fazer também. Pessoal, vocês querem que eu faça questionário, então, ou encerramos? Como é que vocês estão? Eu acho bem importante a gente treinar como fazer a prova no AVA. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho e a gente já encerra então, tá bom? Vamos lá. Pessoal, jogo rápido. Eu tenho que fazer a prova, só que ou eu faço a prova e adiciono as questões na hora, ou eu cadastro essas questões em um banco de questões. Qual a vantagem de eu cadastrar em um banco de questões? Eu vou poder usar depois essas questões para outra coisa. Ok? Então, no meu banco de questões, eu tenho 30 questões. Daqui 2 anos, eu quero usar uma questão que eu usei há 2 anos passados. Eu vou ali, a questão está pronta. Eu não preciso ficar fazendo questão o tempo todo. Então, por exemplo, agora, entrar nessa época aí em casa, o que acontece? Está sobrando tempo, eu vou fazer questão. Daí eu vou colocando lá no meu grupo várias questões. Ok? Pessoal, só um segundo que é minha mãe ligando, perdão. Oi, mãe. Mãe, eu estou no meio de um treinamento, eu posso ligar para a mãe daqui a pouco? Já. Perdão, pessoal, mas minha mãe tem quase 80 anos e eu fico preocupado com ela, tá bom? Seguimos o treinamento, então. Então, a questão é o seguinte. Eu vou guardar todas essas questões num banco de questões. Aí, o que eu vou fazer?
eu vou usar essas questões e uma prova depois. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui em cima, onde tem a figurinha da minha imagem. Quem não colocou a imagem, está só o bonequinho. Perdão, pessoal, não é ali. Eu errei, tá? Eu vou aqui na engrenagem. Vou clicar aqui e eu vou ter algumas opções. Eu vou clicar em mais. Quando eu clicar em mais, vai aparecer aqui banco de questões. Eu vou ter questões, categorias, importação e exportar. Eu posso exportar questões como eu posso importar. E posso criar categorias, que é como se fosse uma pastinha. Eu vou clicar aqui em categorias. Eu vou colocar o nome. Minha categoria vai ser Sistema. Sistemas. Vou adicionar a categoria. Ótimo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em cima em questões e vou criar as questões. Criar uma nova questão. Pessoal, eu tenho múltipla escolha, verdadeiro e falso, associação, resposta curta, numérico, dissertação, arrastar, muita coisa. A que a gente mais utiliza é múltipla escolha, né? Eu vou escolher múltipla escolha, então. Vou adicionar. Aí eu vou colocar o quê? A minha categoria. Lembra que eu criei uma categoria chamada Sistemas? Então, se eu dou 5 disciplinas, eu vou criar 5 categorias diferentes para guardar as questões de cada disciplina em categorias separadas. O nome da questão vai ser Questão 1, Comércio Eletrônico. Agora aqui a pergunta. Que pergunta eu vou fazer? Tudo a ver com comércio eletrônico. Eu vou botar qual a cor do cavalo branco de Napoleão. Ótimo. Assim, uma pergunta. Não é problema colocar esse número da questão aí, por exemplo, questão 1, comércio eletrônico, os alunos não vão entrar em contato um com o outro, perguntando, tu sabe a resposta da 1, tu sabe a resposta da 2 ou não? Não, professor, não se preocupa com isso. Aqui é só a descrição para a gente saber do que é que se refere a questão. A questão realmente está aqui no texto da questão. Bom, agora o que eu vou fazer? Feedback geral. Eu posso dar um feedback para o aluno. Era o cavalo branco. Porque era branco. Beleza. Aqui ele vai perguntar para mim apenas uma resposta a essa questão, ou ela pode ter múltiplas respostas? Pessoal, geralmente a gente trabalha com uma só, né? Se fosse somatória, daí poderia ter 2, 3 alternativas certas. Mas no nosso caso é apenas uma resposta. Aqui é para me numerar. Se eu quero ABC, 1, 2, 3, números romanos. Eu gosto de ABC. Então aqui o que eu tenho? A primeira escolha é a resposta. Eu vou botar assim, preto. Bom, qual a porcentagem de acerto dessa questão? Se eu só tenho uma certa, a porcentagem de acerto dela é nenhum. Então eu vou deixar nenhum. Feedback. Lá eu dei um feedback lá em cima da questão. Aqui eu poderia dar um feedback da alternativa. Não é preto. É a alternativa branco. A ideia disso é que os alunos construam de forma mais eficaz o conhecimento, porque ele vai ver que ele errou e ele já vai ver por que ele errou, qual o motivo. Então, eu vou selecionar esse feedback aqui, porque aqui embaixo eu vou botar assim, amarelo. E o feedback.
Aqui eu vou botar branco. Bom, tá certo. Então, essa aqui é 100% correta. Eu vou escolher aqui 100%. Ótimo. Após feito isso, eu vou colocar o feedback. Parabéns. Alternativa 4. Eu vou botar verde. Assim, na nota ficou nenhum ali. Opa, não pegou a nota ali? Já vou olhar. Aqui tem que ficar 100%, tá? 100%. Todas as outras alternativas é nenhum. 100% é só a correta. Ficou 2 100%, é que eu botei o amarelo 100%, errei. Então aqui é nenhum amarelo. 100% é só o branco. Nassim, aí tem 5 alternativas. Eu posso usar só 4 delas? A professora pode usar 4, 2, 3, se quiser botar mais que 5. A professora vem aqui e adiciona mais 3, sem problema nenhum. Ok. Tá legal? Bom, pessoal, aqui eu tenho feedback. E se for mais de uma alternativa correta? Aí a professora vai botar 50% para cada uma. Cada uma vale só 50%. Ok? Nassim, mas tem também questão de múltipla... Tem questão de múltipla escolha no começo lá, que é diferente para selecionar, né? Tem. Só que daí, professora, que isso é outra combinações de questões que existem. Na verdade, múltipla escolha, o ideal já é para me escolher lá no início. Ok? Essa aqui seria mesmo caso tivesse 2 opções corretas aqui. Ok. Bom, pessoal, feedback combinado a gente não vai ver agora, mas seria mais um feedback ainda. Múltiplas tentativas é o seguinte, é um exercício. Então, o aluno pode fazer 10 vezes. Só que cada vez que ele fizer e errar, ele vai perder uma porcentagem da nota. Fez uma vez, perdeu 10%. Fez outra vez, perdeu mais 10%. E quando ele acertar, o restante é dele. Também eu não utilizo muito, mas só para saber que existe. Deixa eu ver só se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, ok. Só voltando aqui, pessoal, que o professor Guilherme tinha comentado de misturar as alternativas, lembram? Essa caixinha aqui, ó, quando eu clicar, ele está misturando as alternativas da questão. Ok? Não é da prova, alternativas da questão. Aí, beleza. O que eu vou fazer? Professor. Pode falar. Justamente nessa ideia, vamos lá. Eu tenho uma questão de 4 alternativas e aí eu cadastro as 4 alternativas, eu já cadastro qual vamos supor que a alternativa 2 é a correta, coloco lá que é correta e coloco um feedback dizendo, você acertou, é essa correta. Isso para o aluno A vai aparecer, ele vai saber, se ele apertar a correta, vai saber qual é a correta naquela questão, ok? Aí ele vai poder lá no WhatsApp, às vezes até eles vão tirar foto da tela do computador para mostrar, estou na questão tal, as opções são essas, preenchi, acertei e me deu feedback dizendo que eu acertei. Aí eles já conseguem se comunicar entre eles para dizer, ó, na questão tal, a correta é tal, mesmo que para o aluno B, C e D, as alternativas A, B e C apareçam misturadas, mas a opção é o cavalo branco. Se eu deixar lá o feedback dizendo é o branco, ok, você acertou, ele consegue mais fácil se comunicar com os demais, ou não? Como é que vai acontecer isso? Professora, o ideal desse feedback seria se a prova fosse feita todo mundo. A gente monta uma prova dessa achando que, por mais que embaralhe... Pessoal, essa prova, não é, essa opção, ela é legal em prova se for feita no mesmo horário, mas ela é muito bacana em exercício. Para o aluno ir aprendendo com o exercício, mas na prova talvez não seja interessante deixar ligada mesmo. Eu me preocupo porque não às vezes tem como selecionar, não tem como selecionar esse feedback para depois de um tempo
Tem, professora. Já vamos ver isso Quando aí. terminar a prova. Isso, não quando o aluno terminar a prova, quando todo mundo terminar a prova. Por exemplo, eu vou estipular 2 dias para eles fazerem as provas. Não tem como eles acessar esse feedback só depois dos 2 dias? Tem, professor, lá na configuração da prova, tá bom? Vamos ver mais tarde. Ótimo. Bom, agora o que eu vou fazer, então, eu vou salvar aqui as mudanças. Pessoal, e eu tenho a minha questão aqui. Ó. Eu vou criar uma nova questão. Agora, minha nova questão vai ser o quê? Verdadeiro e falso. Eu vou adicionar. Vai ser na categoria Sistemas. Questão 2. Comércio eletrônico. Aí vamos colocar o seguinte. Opa, ficou errado aqui, deixa eu ver. Vamos colocar o seguinte aí. O Flamengo é o melhor time do mundo. Aí a gente vai dizer o quê? Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos dizer que seja... Falso. Verdadeiro. Ficou uma questão meio estranha. Pessoal, mas quando eu for para o Flamengo, eu vou dizer que é verdadeiro, tá bom? Feedback. O Flamengo é o melhor. Ótimo. Agora o que acontece aqui? O professor está querendo acabar a aula mesmo, é brincadeira, né? Pessoal, eu vou colocar que é verdadeiro. Isso é verdadeiro, para o sistema saber que é verdadeiro. Senão ele vai perder ponto. O feedback da opção verdadeira poderia ser o melhor do mundo. Feedback da opção falsa seria é o melhor. Poderia dar um feedback além da questão para cada alternativa, verdadeiro ou falso. E eu vou salvar as alterações novamente. Pessoal, vamos fazer a prova com 2 questões, que já é 8h40, senão vai ficar muito tarde aí, já estão cansados também. O que eu vou fazer agora? Eu já fiz minhas questões, eu vou voltar lá para o meu curso, que é Sistemas de Informações Gerenciais. Vou vir aqui vou ter que ativar de novo, está desativado. Ativar edição. Então, em ativar edição, eu vou vir aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Eu vou escolher aqui questionário. Onde é que está questionário? Adicionar. Eu vou colocar aqui o nome da minha prova. Derivadas. Vou colocar uma descrição. Duração. Pessoal, a mesma coisa da tarefa. Data de início e data de fim. E aqui eu tenho aquela opção que eu falei para o professor Clayton. Se eu habilitar ela, que a gente não vai, eu podia dizer, ó, a partir do momento que você começar, 60 minutos. Eu poderia colocar 1 mês, até dia 30 de abril. Mas a partir do momento que ele começar a prova, 60 minutos. Ok? Pessoal, quanto tempo esperar? O que é que vai acontecer? As tentativas abaixo são enviadas automaticamente? Existe um período de carência? O padrão é deixar primeiro. Agora, vocês vão vir aqui em nota para mim. Em nota, o que acontece? Quantas vezes ele pode responder a prova? Está ilimitado, ele pode responder a prova apenas uma vez. Só uma vez. O resto eu não vou usar agora. Deixa eu ver se a gente vai usar alguma coisa do layout. Não, não vamos usar agora. Comportamento da questão, vamos. Que é misturar entre misturar entre as questões. Lembra que a gente já misturou as alternativas? Agora eu posso misturar as questões também. Então eu vou deixar aqui, sim, para misturar. A professora perguntou do feedback. Aqui eu já tenho
feedback adiado, feedback imediato, interativo com múltiplas tentativas. Se a professora vir no ponto de interrogação, vai aparecer a descrição de cada tipo de feedback, como é que a professora quer que o feedback se comporte. Depois aqui, eu tenho feedback geral, onde a gente vai poder também definir um feedback geral no final da prova. Configurações comuns de módulos, não vamos ver agora. Restringir acesso também não. Conclusão de atividades não. Marcadores de competências também não. Só até essa parte. Agora eu vou clicar, salvar e voltar. Pessoal, a minha prova, ela está aqui. Deixa eu ver onde é que ficou a minha prova aqui. Onde é que eu botei minha prova, Jesus? Pessoal, eu perdi minha prova. Ah, tá aqui, derivada. Eu vou clicar em cima. Estão vendo que não tem questão nenhuma? Mas eu fiz, você fez, mas está no banco de questões, não está na prova? Então, eu clicaria, eu vou clicar aqui em editar questionário. Aí, ou eu faço a questão agora, que eu posso fazer a questão agora, ou eu clico em adicionar e vou lá no meu banco de questões, na minha categoria chamada Sistemas, onde eu tenho duas questões. Vou marcar as duas e vou adicionar. Adicionei as duas questões. Pronto. Pessoal, página 1 e página 2 é que cada questão vai aparecer sozinha na página. Se eu botar as duas questões juntas, vai ficar uma embaixo da outra. Eu gosto que fiquem separadas. E vou estipular. A minha nota da questão 1 é 5.00. Da questão 2 é 5.00. 5 não. Falei uma coisa e digitei outra. E a nota máxima vai de 10. Se eu tenho só duas, 10 é a nota máxima. Eu vou gravar. Após ter gravado, eu vou voltar aqui para sistemas de informação. Vou voltar aqui em derivadas. E se eu clicar agora em cima, vai ter, pré-visualizar o questionário agora. Mas eu não quero. O que eu quero fazer, pessoal? Eu vou voltar aqui na prova, no caminho, e eu vou mudar meu perfil. Eu clico aqui no bonequinho e escolho assim, mudar para. Aí eu vou escolher estudante, para ver como é que o estudante vai ver. Aí eu estou com o perfil de estudante. Então, eu vou clicar aqui em derivadas, agora, e vou tentar responder o questionário. Iniciar a tentativa, ele vai me avisar, olha, cara, só tem uma chance. Então, qual a cor do cavalo branco Napoleão? É verde. Próxima página. Qual o melhor time? Verdadeiro. Agora, eu posso voltar na questão 1, posso voltar na questão 2, basta eu mexer aqui em cima, porque eu não enviei ainda. Agora eu vou para a próxima página, vou finalizar a tentativa. Pronto. Acabou. Eu ainda posso retornar a alternativa, posso retornar as questões, mas eu acabei mesmo. Enviar tudo e terminar. Uma vez enviada, você não poderá alterar as respostas para esta tentativa. Enviar tudo e terminar. Morreu, já mandei. Como eu coloquei feedback imediato, já apareceu a questão que eu errei. O feedback não é preto, a alternativa é branca. O feedback da questão e assim por diante. Dá 1 e dá 2. Ah, esse feedback aqui, então não aparece. Esse feedback não vai aparecer logo depois que eles respondem lá, que eles marcam a opção. Não, só quando finalizar. Não, depois de enviar. Isso. Então aqui está feito. Tranquilo aqui, pessoal? Certo. Mas de qualquer forma,
Se a prova está aberta para todo mundo ainda, um responde, verifica o feedback, se comunica com os demais, e os demais depois vão esperando para fazer a prova mais tarde. Exatamente, por isso que lá na prova tem que usar aquele feedback adiado, tá bom? Tá. Daí você vai estipular um tempo. Certo. Assim, pode falar. Só para lembrar ali, naquela hora de botar a pontuação na questão, tem que botar, ponto mesmo, não é vírgula, né? O número do ponto, outra coisa. Se botar vírgula, não dá certo. Pessoal, ali quando a gente estava colocando o peso da questão, como o professor Guilherme frisou agora, se eu tivesse colocado 5,00, não ia funcionar. Tinha que ser 5,00. Ok? Bom, pessoal, vou voltar para a minha prova e eu vou devolver o meu perfil. Bom, agora eu vou clicar aqui em derivadas. Tentativas 1, vou clicar. Bom, pessoal, aqui eu não tenho meus alunos cadastrados, mas iria aparecer o nome de cada aluno, iria aparecer todas as questões que ele fez, qual que ele acertou, qual que ele errou e a nota de todos os alunos. Inclusive, ele faria um gráfico. Quantos tiraram de 1.5 a 2, quantos tiraram de 4 a 4.5, quantos tiraram de 8 a 8.5 e assim não. Estou cego aqui, de 6, não, é 8 mesmo, de 8 a 8.5. Posso pedir para mostrar dados do gráfico, perdão, daí ele faria de outra maneira. Mas aqui apareceria o nome de todos os alunos, o resultado de cada questão e o final. E eu também podia imprimir relatórios, tem vários recursos legais. No vídeo, inclusive, que eu fiz, eu mostro todas essas telas de relatório e assim por diante que vocês podem usar. Pessoal, deu para ter uma ideia do que é a prova? Ideia deu, agora quero ver colocar na prática. Professora, o videozinho que eu fiz também, ele está explicando bem certinho, tá bom? Pode falar, Júlio. Eu botei o link ali no chat. Beleza, professor. O Vânia já botou o link ali, então. Quem quiser copiar. O que eu expliquei está no vídeo, só que um pouquinho mais completo. Os professores da medicina veterinária também já estão no grupo de professores e o Léo também encaminhou no chat aqui e encaminhou na Prograde para mandar para os professores. Ah, show de bola. Ótimo. Pessoal, ótimo, Guilherme. Encerramos com a prova hoje, então? Encerramos. Pessoal, assim que o professor Leonardo marcar outro treinamento, e daí a gente vê outros recursos interessantes, como, por exemplo, a questão da lição, a questão da montagem de livro, a montagem do Wiki, que ajuda bastante. Pessoal, então agradeço aí a presença de todos, peço desculpas por qualquer coisa e muito obrigado. Obrigada também. Obrigado também, professor. Valeu, valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite a todos. O Jota fez striptease, hein? Das dúvidas aos poucos. Ai, bem, que isso. Acho que eu não via, Jota. Calor desgraçado. Parabéns, professor. Valeu. Valeu. Boa noite a todos aí. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Valeu, Soninho, um abraço. Outro, valeu, um Boa noite, abraço. gente. Também, Saudade. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, Maria Marlene. Tchau, Rogânio. Tchau, Jota. Agora vamos falar Até mais. agora aí. Tchau, Jotinha. Tchau, Cuida querida. aí. Tava com saudade de ti já. Igualmente. E cuida. Tá bom, pode. Eu sou da área de risco. Todos somos. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, Márcio. Adorei seu cabelinho. Tchau. Tony Sim. Foi Parabéns. bom ver todos vocês. Foi ótimo ver você também.
Tchau, pessoal. É o calor da menopausa. Na minha matriz. Da Andro. Está 4. Tchau, gente. Tchau. Na minha matriz está 4 créditos.